Daí eu vim pro Brasil Quirinha e fiquei... Ali pra mim foi o primeiro ano de vôlei, assim, sabe? Que eu vi que tinham outros meninos que todo mundo sabia jogar, era todo mundo, tipo, grande. Eu não era maior, tinha todo mundo 2 metros, mais de 2 metros. E ali eu tomei um susto. Eu falei, caramba, cara... Qual que é a regra ali que você tem, assim, no dia a dia, quando você está competindo, assim? O que você abdicou por causa dessa questão do seu corpo mesmo? Para você sempre estar mantendo aí em alta performance, que você é, e evitando essas lesões. Mas comecei a trabalhar ali em algumas coisas que me atrapalhavam. Às vezes eu não entendia. Aí entra o lance da dieta. Às vezes eu não entendia muito o meu corpo. Era muito fácil pra mim. No meio da temporada eu ganhava, sei lá, 6 quilos assim. Aí eu ia pesar, eu ia fazer aquela balança de biopedância pra ver percentual de gordura. Eu não subia o percentual de gordura. Era a reação do meu corpo às atividades. Musculação, quadra. Meu corpo ele tende a subir o peso. Mesmo que seja de massa muscular. Pra gente que joga, o joelho não quer saber se você tá gordo, se você tá muito forte de massa muscular, ele vai sentir, né? E quando chegou esse convite pra você ir pra França, como é que foi pra você? Eu não sei se você ora bastante ou algo do tipo, mas o técnico lá que tinha falado de você no começo da temporada passada, ele me ligou e só querendo fechar com você. Ele vai fechar com você. Se na temporada que vem você vai pra França, ele falou pra mim. Eu falei, caramba, e foi depois de eu ter dado o passo... Do casório. Do casório, tipo, eu botei o pé no primeiro degrau sem ver o resto da escada e Deus começou a botar os outros degraus. E isso pra mim foi difícil naquele momento, mas eu percebi que eu precisava daquilo pra começar a confiar em Deus real, assim, tipo... Porque eu cresci na casa de Deus, assim, mas eu não tinha tantas situações que me fizessem literalmente colocar o pé onde eu tava vendo. E eu só preciso confiar. E assim acontece. Eu só vou confiante, independente. Pode pegar o time mais top e eu vou alegre sabendo que, pô, Deus me levou pra aquela situação ali e ele vai me dar o escape pra aquela situação. E isso vai pra cima. Isso muda muito. Eu lembro que o Mika falava muito isso, né? Eu vou pra cima. Ele fala de jeito, não, independente da situação, eu vou pra cima. E isso é algo que eu peguei muito pra mim, assim, cara. Eu vou pra cima, independente. Você sabia que apenas 5% da população brasileira domina o idioma inglês nível avançado fluente? E são esses 5% que dominam o mercado de trabalho. São os profissionais mais renomados, que têm autoridade em suas carreiras, são os que mais recebem oportunidades, são os que mais são reconhecidos profissionalmente e financeiramente. E você sabendo de toda essa informação, porque você ainda não tomou a decisão de aprender essa ferramenta que vai desenvolver a sua vida. A Newcastle Idiomas é a escola de inglês que oferece a maior carga horária de aula do Brasil. É a escola de inglês mais bem avaliada do Google. E a escola de inglês, a única que tem 2 certificados internacionais, curso completo em 18 meses, horários de aulas flexíveis, o aluno ele é avaliado individualmente a cada aula, desde o início conversação, o inglês britânico e americano, e a escola de inglês que te oferece tudo isso por um valor acessível. Não perca mais tempo, venha conhecer a Newcastle Idiomas, porque aqui eu lhe garanto, você vai aprender a falar o inglês fluentemente em tempo recorde. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcastle TV. E aí, Medina? Hoje vai ser muito, muito especial. Uma pessoa muito querida pra nós. Gente, ele é chique demais, viu? Do Brasil para o mundo, que parou na França, da França para o Brasil de novo. Isso, hein? Um querido. É um convidado especial, é o que nós sempre falamos aqui. A grande maioria, todas as pessoas que estão vindo aqui, são pessoas que nós temos um carinho, uma admiração. Mas o de hoje, ele é diferente mesmo. Ele é parceiro, é um cara aí que nós já conhecemos ele há alguns anos, né? Através da escola, que Deus nos conectou com ele. Inclusive, temos que agradecer ao pastor Fábio Mika, hein, Medina? O Mika sempre por trás, hein, O amor? Mika sempre fazendo a diferença, sempre fazendo a ponte. E ele é atleta do vôlei, joga hoje no campeonato francês,
sempre representa aqui o esporte. Estava falando aqui de dieta, de preparação. Disciplina, o cara é disciplinado. Disciplina. Tá de férias, mas tá focado, tá na alimentação correta. Pesando tudo certinho. Nos treinos. E se você vê o tamanho do homem, é de desacreditar. Não, é grande, é grande. Lucas Salles, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, que honra mesmo, viu? Rafa, uma honra estar aqui com vocês. Espero que esse bate-papo aqui nos leve a um nível legal de conversa, de relacionamento, né? Que a gente já se conhece, mas com a correria do dia, né? A gente não consegue desenvolver tanto. Foi bênção demais, Lucão. Pô, nós fomos no culto domingo, né? Eu, a Medina e o da Visão. Quem que a gente encontra lá? Lucas Salles. Então eu falei, Medina. Não foi muito difícil, né? O cara é grande, Gon. O cara é grande. Eu falei, olha lá quem tá lá. Tava lá louvando, os E braços ele joga vôlei, mas você olha, você pensa que ele joga basquete. Quanto que você tem de altura, Lucas? Eu tenho 2,2 metros. E pra jogar vôlei, acho que você não... Como eu vou explicar? A galera é um pouco mais leve, mais slim, né? E essa no começo sempre foi minha dificuldade, porque eu sempre fui um cara que tive muita força, um cara mais largo. Então eu tive que aprender a me adaptar ao esporte, a perceber, sei lá, meu ponto forte, meu ponto fraco e trabalhar nos dois, né? E óbvio, não focar só no fraco, porque às vezes você perde ali, né, a confiança. Mas comecei a trabalhar ali em algumas coisas que me atrapalhavam. Às vezes eu não entendia. Aí entra o lance da dieta. Às vezes eu não entendia muito o meu corpo. Era muito fácil para mim. No meio da temporada eu ganhava, sei lá, 6 quilos assim. Aí eu ia pesar, eu ia fazer aquela balança de biopedância para ver percentual de gordura. Eu não subia o percentual de gordura. Era a reação do meu corpo às atividades. Musculação, quadra. Meu corpo ele tende a subir o peso, mesmo que seja de massa muscular. Pra gente que joga, o joelho não quer saber se você tá gordo, se você tá muito forte de massa muscular, ele vai sentir, né? E daí, como posso explicar? O objetivo meu de fazer dieta é justamente controlar isso também, controlar o meu... algo que pra mim é... As pessoas olham de fora e falam, cara, que maneiro, o cara tem facilidade de ganhar massa, o cara é mais forte, o cara consegue saltar, o cara consegue bater forte. Só que tudo isso... também me leva para um lado do ponto fraco também, porque se eu tô muito pesado, muito forte, prestando atenção só nesse ponto aqui, eu começo a decair, porque eu começo a sentir dor, começo a sentir outras áreas, sabe? Tipo, dor no joelho, dor no ombro, dor no tendão. Então, a dieta me ajuda a isso, a equilibrar o meu ponto forte, meu ponto fraco, e aproveitar o tempo que eu tenho jogando, né? E, Lucão, então já aproveitando que a gente já entrou falando aí da dieta... nos bastidores, até para você compartilhar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, você falou que cortou o açúcar, né? Então, qual que é a regra ali que você tem assim no dia a dia, quando você está competindo assim? O que você abdicou por causa dessa questão do seu corpo mesmo, para você sempre estar mantendo aí em alta performance, que você é, e evitando essas lesões, né? Graças a Deus eu não me machuco muito. Quando é lesão, é tipo lesão incontrolável. A gente fala que é do jogo, é um acidente. Você saltou, você pisou em alguém, torceu o pé. Aí não tem como... tá. É impossível você, como posso dizer, você tipo evitar isso. Vai acontecer. Você pode evitar com uma tornozeleira, algo do tipo. Mas mesmo assim pode acontecer, né? Você não torce o tornozelo, mas torce o joelho, às vezes usando uma tornozeleira. Então tem todo esse rolê aí. Nas férias eu evito, tipo, o açúcar, assim, eu deixo ele para uma situação muito específica, por exemplo, eu tô aqui, a gente acabou aqui, a gente vai comer alguma coisa, aí é uma situação onde eu vou comer isso, porque você não tem muito o que controlar, às vezes você vai num lugar e tem aquilo ali para comer, e você gosta também, eu gosto, sou um ser humano, eu acho legal um chocolate, uma parada assim, eu gosto também. Brigadeirinho, negócio. Só que o que eu posso fazer para me ajudar, né, na situação. Tipo, em casa eu tento não ter, tipo, na minha casa eu tento não ter, tipo, nesses ambientes que eu fico mais, porque daí eu não tenho, tipo, eu vou estar sentindo vontade, mas eu vou ter que, sei lá, fazer alguma coisa com uma proteína, com whey, uma parada doce, mas que é boa. E eu comi ali, matei minha vontade, eu não quebrei ali a dieta. Aí eu tava falando com a Medina. Quando a gente tá na temporada é um pouco mais fácil, que eu como um pouco mais, só que, tipo, o meu gasto... é muito alto. Porque eu sou um cara mais pesado, eu não tenho muita gordura no corpo, então
o meu corpo, ele precisa de muito mais. Só que, como eu faço tudo pesado, que é o lance da nutricionista, que ela, pra mim, mudou minha vida. Eu não era acompanhado com nutricionista antes. Faz, sei lá, uns 2 anos. Eu tô no meu 2º ano acompanhado com nutricionista e tudo mudou. Falei pra ela, tudo... Literalmente tudo mudou, tipo, quanto a resultado. Particularmente falando, assim, como atleta, às vezes a gente não vai tão bem na temporada, mas eu consigo, tipo, me destacar de alguma forma, sabe? Porque eu sei que aquele é o caminho, mesmo quando é difícil, como é pesado, né? Você ficar fazendo, você ser disciplinado todo dia, a mesma coisa. Todo dia você vai lá, pesa a parada, todo dia você vai lá e faz aquilo, todo dia você acorda e a mesma coisa todo dia. Isso é extremamente difícil, né? Quando você não tem, como eu tava falando com a Medina, um porquê, né? Um porquê, um propósito para aquilo. Uhum. E o açúcar, querendo ou não, inflama também Sim. o corpo, né? Como eu falei com a Medina, pra mim, eu tenho condropatia no joelho direito. A maioria dos atletas tem uma condropatia, uma tendinite. E eu percebi que quando eu cortei assim... Não é cortei, às vezes você não consegue cortar todo o açúcar, porque tem açúcar, um monte de coisa que você vai comer, mesmo que você querendo ou não. Mas o que eu posso controlar ali, tipo, o doce em si, que eu... Por que eu tô falando isso? Porque antes eu comia e eu nunca fui, tipo, de engordar. Eu continuava ganhando ali massa, porque é o meu biotipo ser assim. Eu sou assim, tipo, eu sempre tive muita força, então eu vou lá, eu vou acabar pegando um pouco mais de peso que talvez o pessoal ali da minha idade, eu sei isso, é o meu ponto forte isso, que eu trabalho para continuar progredindo com isso, que é o meu ponto forte. Eu tenho força, eu não ganho muita gordura facilmente, então eu trabalho nisso. Só que atrapalhava a parte da lesão, como eu te disse, tipo, a condropatia, eu sempre me inflamava muito rápido e eu percebi, eu não sei ao certo se tem alguma coisa literalmente a ver cientificamente, mas pra mim funcionou, tipo, 0 refrigerante, 0, açúcar ali, tipo, chocolate, a parada, eu tento cortar bastante, comer, sei lá, uma vez na semana, e olhe lá, isso me ajudou muito com a condropatia, eu não sinto, eu fiz um tratamento antes de com um ácido, né, que eles colocam, tipo, na sua lesão de condropatia para ajudar ali a cartilagem e tal. E hoje eu posso dizer que, tipo assim, eu não sinto. As dores que eu senti antes, eu não sinto nada. Eu faço academia normal, com bastante peso, treino normal e não sinto o meu joelho. E eu acho não tenho certeza que a alimentação, sei lá, é 70% disso. O ácido me ajudou, as outras coisas me ajudaram. Mas a alimentação, ela foi primordial, assim, né? Ah, show, Lucão. E só pra gente finalizar essa parte aqui, já que você já teve alguma lesão na sua carreira, assim, que precisou de uma cirurgia, precisou de você ficar um tempo afastado ou até o momento não? Graças a Deus, nunca tive lesão e se Deus quiser, nunca vou ter. Nunca vai ter, né, Lucão? E eu tive, como eu te falei, tipo, torção. Às vezes o meu joelho, tipo, quando eu era mais novo, assim, inflamava, assim, bastante, justamente por eu não conhecer isso, meu corpo, não conhecer como eu devia cuidar dele, sabe? A gente ia de qualquer jeito, de qualquer forma, ia fazendo as coisas, não sabia usar o material apropriado, comprava, sei lá, uns tênis que não iam me ajudar muito. E tipo, você tendo informação, né? Você começa a melhorar, você começa... Igual o lance que muitos atletas não fazem, mas faz diferença. Tipo, uma palmilha especial para você, com sua pisada. Sei lá, tem esse lance do ácido, tem o lance de se cuidar, tipo, chegar nas férias, continuar fazendo o que precisa fazer, evitar ali, tipo, você entra no modo, vou comer o que eu quero, vou aproveitar, mas também você tem que ter ali a cadência para você não precisar, tipo, correr atrás de um prejuízo muito pesado, né? Que é o lance que eu odeio, que eu já falei pra vocês. Diversas vezes. Então eu nunca tive lesão, não, graças a Deus. E pretendo não ter, né? Não vai ter, Lucão. Pô, Deus tá contigo aí. E só pra galera que tá nos assistindo aí, conhecer um pouquinho mais a sua história, você começou no vôlei, você falou lá, 10 anos... Foi em Campinas que eu comecei uma escolinha no Rio, eu tinha de 15 para 16 anos. Eu sou de São Gonçalo, não sei se vocês conhecem, tipo, é perto de Niterói. Já ouvi falar, mas não conheço. São Gonçalo, sou de São Gonçalo. E daí, eu comecei numa escolinha, mas foi bem aleatório assim, porque esse professor da escolinha, ele era meu professor de educação física na escola. Chama Sérgio o nome dele. Uhum. E eu sempre fui grande, sempre fui maior que a galera, mais forte. Ele ficava direto falando comigo, vamos, parece lá na minha escolinha, que ele tinha uma escolinha, né? Parece lá, você vai gostar. E acho que foi uns 3, 4 anos assim. Porque eu entrei na escola que ele dava aula,
Acho que era... Eu não sei nem como é que fala agora, né? Mas era, sei lá, terceiro ano é colegial que fala? Terceiro colegial, ano. Colegial, terceiro ano do colegial. E ele sempre falava pra mim, não, você tem que ir lá, você vai gostar. E eu, não, eu gostava de jogar bola, meu pai jogava futebol, meu tio chegou a jogar futebol profissional. Então ficava aquele negócio, né? E eu gostava mesmo de jogar futebol, jogava na escola, na rua, em qualquer lugar, eu gostava de jogar futebol. E daí... Também tinha um lance da igreja, eu sempre fui da igreja, eu tocava na igreja, então meu tempo era... Eu gostava dessa sensação de ter tudo preenchido, né? Tudo preenchido ali, escola, pai, jogava futebol na escola, daqui a pouco eu ia correndo pra igreja, tinha ensaio, porque eu tocava contrabaixo na igreja, né? Aí tinha ensaio, tinha essas coisas, o tempo todo preenchido. Aí chegou numas férias, o meu técnico começou a falar, esse professor da escola começou a falar, aparece lá, a galera tá indo e tal. E uns amigos da sala falaram assim, não, vamos lá, vai todo mundo, não sei o que. Todo mundo assim, né? O pessoal que já fazia. A gente vai lá, vamos comigo. Falei, cheguei em casa, falei, mãe, eu vou lá, vou aparecer lá e também. Eu era bem novinho, né? Minha mãe lá no Rio é meio perigoso, assim, minha mãe não curtia muito que eu ficasse andando lá, né? De bobeira. Minha mãe, não, eu vou lá com você e tal. Minha mãe foi, me levou. Eu lembro até hoje, cara, O primeiro exercício que eu fiz era de atacar a bola por cima, eu não sei como, era de atacar a bola por cima da rede, aí o professor tinha colocado uns cones, assim. Foi tudo errado, assim, eu pulei, mas eu bati na bola e eu fui e nunca acertei o cone. Da galera que tava lá, tipo, treinando e tal, aí na minha cabeça rodou uma chave assim, cara, é isso que você tem que fazer, é isso que... Tipo, passei por diversas coisas até chegar, tipo, percebi que tinha muitos desafios, muitas dificuldades. Mas aquilo ali entrou na minha cabeça depois daquele dia e eu comecei a jogar. Só que foi tudo muito, muito rápido. Então, depois dali, eu fui pro primeiro jogo. Olha só, foi pro primeiro jogo, treinei, sei lá, alguns 3 meses. Foi o primeiro jogo com a escolinha. Nesse primeiro torneiozinho, foi um técnico de um time já federado de Niterói. Assistiu o jogo. Eu tava literalmente perdido no jogo, só que eu era grande. E acabou o torneiozinho lá. Ele chegou, na época eu não tinha celular, essas coisas, né? Não sou tão velho assim, mas eu não tinha. Né? Mas para jovem, assim, os pais não davam muito, né? Senão a gente ficava focado no celular e tal. Ele pegou, anotou no papelzinho esse número aqui, ó. Fala para sua mãe me ligar, entra em contato com esse número aqui, que eu quero que você vá lá pro Niterói com a gente, faça um teste e tal. E daí chegou em casa, mostrou pra minha mãe e foi. Dali para lá, eu fui pro Niterói, fiquei um tempo lá, comecei a fazer academia, assim, para diminuir peso, porque eu não fazia academia nenhuma. Eu só era, tipo, grande, meio gordinho, bem alto, assim, largo. E eu comecei ali o período de adaptação. Aí passou um ano disso, eu vim para fiz um teste aqui como eu te falei, era Brasil Quirim. Não sei se vocês lembram disso. O patrocinador era Brasil Quirim na época. Daí eu vim pro Brasil Quirim e fiquei... Ali, pra mim, foi o primeiro ano de vôlei, assim, sabe? Que eu vi que tinham outros meninos que... Todo mundo sabia jogar, era todo mundo, tipo, grande. Eu não era maior, tinha todo mundo com 2 metros, mais de 2 metros. E ali eu tomei um susto. Eu falei, caramba, cara... Eu acho que isso aqui nem é pra mim, não, cara. Todo mundo sabia fazer o que eu fazia, que no meu clube só tinha eu de grande que conseguia fazer. Era meio que o jogo para que eu pudesse jogar e a gente... tentar ganhar, né, as outras equipes lá do Rio. E era essa pegada, mas quando eu cheguei aqui foi aquele... Eu lembro até hoje, o susto que eu levei, assim, cara, eu falei, mãe do céu, acho que não dá, não. Porque a galera já tinha uma certa rodagem, entendeu? Eu só sabia pular e, sei lá, o que parecia, eu batia, mas não era só isso, né? Não era só o físico ali, não era só o quadrado, né? Tinha, sei lá, você tinha que perceber o jogo, você tinha que saber o que está acontecendo, você tinha que ouvir o que o técnico tinha para dizer para você. Eu nunca tinha tido contato com isso, né? Eu só tinha que jogar. Treinava 2 vezes na semana no Rio, imagina, 2 vezes na semana, depois fazia o que eu queria, comia o que eu queria. Chegou lá, academia, treino todo dia, na semana, eu comecei a... Viu que o negócio era diferente. Que o negócio era diferente, mas... Como eu respondendo essa pergunta, meu primeiro ano foi aqui em Campinas. Aí dali eu fui jogando em outros clubes e fui desenvolvendo aqui mas em sua maior parte foi em São Paulo mesmo, que eu joguei assim a base. E tá na França já 3 anos? Esse foi meu terceiro ano, 4ª temporada. Quando chegou esse convite para você ir para a França, como é que foi para você? Foi alívio, cara, porque, como posso te dizer...
Eu lembro que foi pandemia, assim, né, cara? Era pandemia. Eu vou ter que voltar um pouco assim, no assunto, porque eu jogava no Botafogo antes. Não sei se eu cheguei a contar. Eu jogava no Botafogo e a gente foi campeão da Superliga B nessa época. E para mim, tipo, financeiramente tinha sido bastante legal, assim. Aí eu falei, cara, agora eu consigo fazer as minhas coisas, sabe? Consigo me programar. E quando chegou nesse ano, que eu comecei a receber um pouco melhor, comecei a me organizar, o clube acabou. O clube acabou, teve alguma confusão lá, eu não lembro ao certo o que foi, eu sei que acabou o clube, tipo, no começo da temporada. E dali, o valor que eu recebi, eu fui ganhando menos da metade daquele valor para um outro time, porque já tinha começado a temporada, todo mundo já tinha fechado. E daí fui para esse time praticamente ganhando o básico ali para eu viver, para fazer as coisas. Aí fui para esse time. Nessa época eu já namorava com a Thalita, que era daqui de Campinas. E daí, só um adendozinho. Eu lembro que antes de namorar com a Thalita, eu falava com Deus, eu só vou namorar quando eu estiver recebendo esse X, minimamente esse X aqui, para eu possa me organizar, eu posso, passear, fazer as coisas que eu quero, sabe? Tipo, sim, e daí, sim, cara, Deus, ele deixou eu ganhar 1 ou 2 meses com isso. Aí eu comecei porque eu já conversava com a Thalita. Só que como a gente é da igreja, né? Aí tem aquele lance, tipo, quando você começa a namorar, você não começa a namorar por namorar. Você já pensa, tem que ser a pessoa que você pensa num futuro com a pessoa, e casar, e isso tudo de coisa, constituir família. E daí eu entro naquela parada, provava a Deus. Falei, cara, Deus, agora eu vou. Agora é o momento. Aí você deixou eu chegar aqui com esse... Cara, comecei a namorar, passou um mês, o time quebrou. O que eu recebi, eu comecei a ganhar menos daquilo. Tipo, eu senti Deus falando assim, agora, quando eu falei pra você aí que eu ia te garantir, mesmo você não tendo o que você queria ter para aquele momento, você não quis, eu tive que te jogar ali para fora do barco, fazer você andar um pouco sobre as águas para você perceber que eu tenho ali o controle, né? E daí, enfim, eu continuei. Aí eu fui para esse time, ganhando menos da metade. E não foi uma temporada muito boa, assim. Não foi uma temporada muito legal. Cheguei depois e tal. Aí, enfim, aí fui para um outro time depois de uma outra temporada, chamava Uberlândia. Que até a foto que tem aqui é quando eu tava em Uberlândia. Também não era mais do que esse lugar, assim, mas também não chegava perto do que... Quando eu comecei a namorar, eu falei para Deus que tinha que ser e Deus tinha me permitido ganhar. Enfim... E daí a gente já tava namorando, já fazia 1 ano e pouco. E eu com a Thalita, a gente sentou junto, falamos, cara, pra gente fazer tudo certinho, pra que nada, tipo, fora das coisas de Deus acontecesse, a gente precisa casar, vamos casar. E eu lembro até hoje, eu tinha uma certa quantia de dinheiro, eu falei, cara, eu tenho isso aqui, ó, não é suficiente para nada, mas eu sei que Deus vai prover. E foi literalmente um sinal, assim. Aí pandemia estourou pesado, assim. No meio da temporada que tinha passado antes, que era do time que eu falei pra vocês, que eu fui quase de graça. E a gente tava nessa temporada, tipo, pandemia, e só tinha o meu salário, que não era lá essas coisas. A Thalita, como trabalha com público, ela não conseguia trabalhar. Porque trabalha com eventos, né? E eu pagando ali as coisas do casamento e tal, não sei o que... E tudo acontecendo, e eu lembrando, caraca, Deus, tava tudo certo ali na época que eu tava no Botafogo, por que tinha que acontecer isso? Mas ali eu falei assim, pô, eu não vou errar mais na desconfiança, tipo, se Deus, ele colocou no meu coração de fazer, da mesma forma que ele quebrou a bengala que eu tinha ali, ele também pode me sustentar nessa situação. Eu fui, acabou a temporada, não tinha nem renovado com um time lá, por situações também financeiras, talvez eles não teriam e tal, isso que era necessário para eu continuar lá. E daí eu casei nessas férias. Cara, antes de eu casar ali, tipo... No dia da festa, né? Porque a gente casa primeiro no cartório. Antes de eu casar no dia da festa, aí meu agente me ligou. Ele falou, cara... Ele falou desse jeito pra mim, eu lembro até hoje. Ele falou assim, cara, eu não sei... Ele falou alguma coisa relacionada, tipo... Eu não sei se você ora bastante ou algo do tipo, mas o técnico lá que tinha falado de você no começo da temporada passada, ele me ligou e só querendo fechar com você. Ele vai fechar com você. Se na temporada que vem você vai pra França, ele falou pra mim. Nossa. Eu falei, caramba, e foi depois de eu ter dado o passo do casório. Do casório, tipo, eu botei o pé no primeiro degrau sem ver o resto da escada e Deus começou a botar os outros degraus. E isso pra mim foi difícil naquele momento, mas eu percebi que eu precisava daquilo para começar a confiar em Deus real, assim, tipo... Porque eu cresci na casa de Deus, assim, mas eu não tinha tantas situações que me fizessem
literalmente colocar o pé onde eu tava vendo. E ali eu vi, cara, tipo, que eu precisava mesmo colocar o pé, que Deus ia sustentando. E eu tô até hoje aí nessa empreitada de colocar o pé e Deus continua colocando o resto da escada. Tô na França até hoje. Ó, legal. Ó, que testemunho forte aí, hein, Lucão? Exatamente. Deus, ele é mais... Não tenho nem que dizer. E outras paradas, assim, que eu penso bastante. Estava conversando com um amigo meu, que ele é até daqui de Campinas também, joga, o Krautchuk. Ele falou pra mim, cara, você não se machuca e tal. E eu comecei a lembrar, tipo... Porque eu sempre, antes de treinar, é costume meu, eu gosto de antes de treinar, de jogar, de fazer... Até às vezes antes de ir pra musculação, sair de casa, assim, pra trabalhar, porque é meu trabalho, né? Eu gosto de orar, eu gosto de tipo, ajoelhar e falar, Deus, obrigado por essa oportunidade de estar trabalhando, obrigado por esse período, por esse momento, porque eu tô aqui, que eu tenho saúde para trabalhar, para fazer o que eu sempre pedi, né, para fazer. Peço que você me guarde, assim, de toda lesão, mas me permita voar também, porque às vezes a gente, com receio de acontecer alguma coisa fora do nosso controle, a gente não dá o máximo, né? Eu sempre peço para Deus me guardar e me dar força, assim, para ir além, sabe? Todo dia, cada treino evoluir bastante, porque entra muito como eu posso dizer, naquele negócio de todo dia você fazendo a mesma coisa, às vezes você vai no automático, você vai lá, faz só o necessário, faz só um pouquinho, faz só o suficiente. E eu oro justamente para quando eu tiver vontade de fazer só o suficiente, Deus me dá a sabedoria de, pô, você chegou aqui fazendo mais, então o que você fez na temporada passada não vai ser suficiente para te levar aonde eu tenho que te levar, sabe? Então vamos, continue. Eu peço sempre a Deus isso, para proteção e por força para continuar dando meu máximo, sabe? Independente das situações. E eu vejo, cara, Deus de verdade cuidando de mim, assim, tipo, em cada treino, em cada jogo. Dia que eu tô, às vezes, meio... Que é normal, eu sou um cara muito de sorriso, né? Eu fico rindo pra caramba, eu sempre tô contando piada e tal, óbvio, com controle, com limite, né? Mas, tipo, rindo, né, com a galera. Mas tem dia que você não tá com vontade de rir, às vezes você tá meio pra baixo por alguma situação, por alguma coisa que aconteceu. E às vezes você não quer, né, dar o seu máximo esse dia, às vezes a situação é difícil. A gente é ser humano, né? A gente tem esse lance dos sentimentos, o coração ali, às vezes faz você querer, tipo, chutar o balde. E com essa situação de orar sempre, eu percebo Deus me impulsionando, sabe? De não parar e de continuar. Mesmo numa situação quando não tem ninguém fazendo, Deus ele continua me dando força para continuar fazendo, sabe? E o lance da oração, para mim, é o elixir de não se machucar, de continuar dando gás. Para mim, é a oração real, assim. Ó, top. Ó, top, hein, Medina? O Lucão chegou chegando, hein, Medina? O Lucas é um cara. É o cara. Gente, o homem falar que orou, olha só, que ia casar, tinha toda uma preocupação, aí Deus vem e surpreende, né? Deus sempre fazendo mais do que a gente pode esperar, né? Que surpresa boa, casando e recebendo, você vai pra França. Mas e aí, como é que fica isso? Recebeu o convite... Casando ali, já foi até mais emocionante esse momento, imagina? Já chega pra mulher e fala, ó, a gente vai pra França. Como é que foi esse momento? Porque eu acredito que você não falava francês. Nada, não falava francês, nem inglês, não falava nada. O primeiro ano ali é aquele negócio, adaptação, né? Foi meio barra, mas Deus sabia de tudo e cheguei lá, tinha outros brasileiros, tinha mais 2 brasileiros no time, então isso, pô, ajudou demais, né? Porque tinha um que já tava lá, que já falava um pouco, então foi até mais fácil para mim aprender, porque quem passou a barra mesmo foi esse brasileiro que chegou primeiro, porque eu já cheguei lá, já tava tudo mole, né? Tipo, a situação já tava toda tranquila, assim, para mim, então eu fui aprendendo ali com ele, com a outra galera. O pessoal do time era, tipo, extremamente, pô, gentil, galera maravilhosa, a cidade também era maravilhosa. Era uma cidade pequena, muito fria, mas pequena, a maior parte dos habitantes ali eram idosos. Então a galera era, pô, gente fina demais, muito gente fina. Tem um casal de vizinhos que, pô, os caras falam comigo até hoje, eu já saí de lá, até hoje eles falam comigo. Depois de jogo, qualquer jogo, você tem noção, qualquer jogo eles estão acompanhando, mandam mensagem pra mim. Às vezes, antes do jogo, esse casal, eles mandam mensagem, você vai lá, joga, arrebenta, eu sei que você vai conseguir, eu sei que... Sempre essa galera tá comigo desde essa época. E daí esse casal também me ajudou muito a falar, porque eu lembro que eu ficava em casa antes da Thalita chegar, que ela sempre ia no primeiro ano ela foi um pouco depois, e no segundo ano acho que ela foi comigo.
Mas eu sempre que eu orava, eu falava assim, Deus, caraca, eu lendo as paradas, eu não na situação de fazer uma escola de francês, mas eu pegava livro emprestado e tentava ali, né, do meu jeito ali, e o cara falava, Deus, eu preciso que você me ajude a aprender isso aqui logo, um pouco, pelo menos um pouco ali, o básico ali. E comecei ali, tentar ali, e aí às vezes eu pegava a cabeça e começava a doer, né, que dói quando você tá aprendendo, você tá fazendo força para entender e nada. Aí eu orava e falava, cara, Deus, eu preciso aprender. Aí meu vizinho tocava campainha. Pim! Aí tocava a campainha, eu abria. E ele sempre com paciência. Ele sabia que eu não falava. Ele vinha me chamar e ele começava a tentar fazer eu me comunicar, sabe? Ele começava a falar as coisas e falava, não, calma aí, repete de novo. O que você quer falar? Aí eu botava no tradutor e ele me ensinava, ele fazia eu repetir. E se deixasse todo fim de semana, ele batia lá porque ele queria que eu subisse na casa dele, que ele morava... Tipo assim, a minha casa era embaixo. Aí do lado e em cima, assim, era a casa dele, que era 2 andares, assim. E ele queria que eu subisse pra comer com eles. Aí o que ele fazia? Ele me chamava pra jogar jogo de carta, alguma coisa assim, e tinha uns filhinhos dele. Então ele sempre usava isso pra me fazer desenvolver. Então eu ia pra lá, ele jogava carta comigo, eles conversavam comigo, eles sempre tentavam tipo, mandar mensagem, tudo bem aí, como é que você tá? Se eu ficar, sei lá, uns 2, 3 dias aí sem se comunicar ali por causa da correria, eles já mandavam mensagem, às vezes eles batiam lá, cara, era um anjo de Deus pra minha vida real. Os caras, se eu sei falar um... Aí depois, óbvio, eu fiz, tipo... Eu peguei com uma professora, tentei um tempo aprender alguma coisa de francês, professora Camila, até aqui do Paraná. Mas aí, com a rotina ali, eu também não conseguia ficar fazendo, porque o técnico, ele mudava muito os horários de treino, isso até me quebrava, para marcar as aulas. Aí eu parei de fazer aula e o resto foi eles me ajudando, eles... me ensinando, me mostrando, me corrigindo. Cara, pra mim foi surreal aquele lugar ali, porque parecia, não, Deus já tinha preparado, né? Até uma galera ali pra me suportar ali naquele momento. Me dar suporte, no caso, né? Suportar. Deus deixado ali. Me dar o suporte ali pra aquele período. Então, pô, quando Deus, quando ele gera as coisas, né? Ele separa tudo da maneira perfeita. Minha mãe gostava de falar pra mim, minha mãe, ela sempre falava, tipo, quando Deus faz, ele faz tudo completo, né? Ele não tipo assim, pô, peguei a Medina e o Rafa, coloquei eles lá na França e agora vocês se viram, sabe? Não é desse jeito. Quando Deus está no controle, ele realmente, tipo, você tem amigos, ele já sabe que você vai encontrar aquelas pessoas, ele já prepara, né? Cada coisa, e para qualquer lado, até as dificuldades que eu enfrentava, eu via real, assim, Deus, ele cuidando de tudo. É difícil, às vezes parece que eu tô falando só Deus, mas... Não, é que, tipo assim, é muito a minha vida. É minha vida. Tipo, eu não posso falar da vida de outra pessoa que não seja a minha aqui, entendeu? Então é isso, tipo, Deus, ele é tipo meu alicerce, assim, é o principal da minha vida. Ele que me sustenta para eu conseguir fazer tudo que eu faço no meu dia a dia. Minha confiança, minha fé, né, para realizar as coisas. E é literalmente isso. Lucão, até pegando, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas até pegando o gancho aí desse testemunho, que aqui tá virando testemunho, hein, Lucão? Não, mas é sobre isso, muito da luz própria aí que você tem e de você ser humano aí que você é, cara que é top demais, referência, cara do bem, incrível, é porque você, com toda a humildade do mundo, sempre se coloca em segundo plano, porque em primeiro plano tá Deus. Então, tudo que você fala dando honra e glória para Deus na sua vida. Até das dificuldades que você teve que enfrentar. Sim. Você fala, ó, Deus colocou para me fortalecer, para eu melhorar, para eu me desenvolver, para eu ter fé, para eu dar o passo, confiando que Deus vai colocar o degrau. Sim. Então é sobre isso a vida. Eu acho que esse é o maior legado que você pode compartilhar para as pessoas. Eu acho que sobre a vida, as pessoas que entendem sobre isso, com certeza conseguem ter uma vida melhor de coisas materiais, sim, uma vida melhor de paz interior, sim, uma vida melhor de você ter fé, uma vida melhor de você ter propósito. Então é tudo isso que você está compartilhando aqui, Lucão. Parabéns, sempre honrando e glorificando a Deus. Nossa. Não tem nem outro caminho. Para mim, não tem... Eu cresci na igreja. Isso. Óbvio, a gente não pode também... Não tem como a gente romantizar tanto, né? Porque
Tem as lutas. Foram diversas lutas, né? Que você passa, tipo, às vezes Deus te coloca numa situação que de começo você estranha, para você não faz sentido, por que eu tô passando por isso, por que tá acontecendo isso. Normalmente no momento você tá passando pela situação, né? Você fala, Deus, pra que isso? Por quê? Porque eu tô aqui, não preciso... Não é o que acontece comigo, poxa, Deus. Igual eu estava pensando antes, o testemunho que a Medina contou aqui, pô, Deus, né? Por que tão difícil? Por que dessa maneira? Mas no fim ali, daquele período, daquela situação, daquela provação ali, você sempre olha para você e fala, cara, Deus, foi necessário, sabe? Tipo, você sai uma pessoa diferente, um cara diferente. Esse dia eu tava lendo a história ali de José, né? Depois que José, ele vira governador do Egito. E você vê ali um momento em que ele pega no final, ali bem pro final da história, que os irmãos dele já vieram pegar os mantimentos, ele pediu para trazer o pai, a família, que ele pega e fala assim, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus, para que por meio disso eu salvasse a vida de todos vocês, de toda a nação, né? Com a falta de alimento que teve ali naquele momento. Mas você pega, você vai na mesma Bíblia, e você vai um pouco para trás, você nem tipo, muito tempo antes. Tipo, você vê, quando os irmãos dele estavam chegando, tipo, José já... A palavra diz que ele chorava, né, no palácio, tipo, de dor por aquela situação dele. Lembrar da situação dos irmãos dele terem vendido ele como escravo, né, quando era novo. Então, naquele período ali, provavelmente ele não entendia o que Deus estava fazendo. Ele confiava em Deus. Aí entra o fato de você confiar em Deus, você ter uma vida com Deus, porque independente de onde Deus fizer você passar, se é no vale escuro, se é num monte legal, verde, tu sabe tu sabe que é Deus que está te guiando, então você pode relaxar, né? Tu relaxa na aprovação, mas tô relaxado aqui, porque eu sei que quem começou aqui a boa obra vai... É fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, ele vai fazer. Então é muito, muito relacionado a isso, né, cara? Tipo, a vida não é fácil para ninguém, muito menos pra gente que caminha com Deus, né? Porque você vai ter situação difícil, vai ter provação. Muito pelo contrário, você vai se perguntar por que comigo? Pois se eu tô aqui, se eu escuto a Deus, se eu falo com Deus, se eu oro para Deus todo dia, se eu leio os mandamentos de Deus, a palavra, por que acontece, né? Por que eu vivi isso? Por que eu vivi essa dificuldade? Porque a gente, como atleta, a gente tem muito aquela parada. Por que eu não tô lá? Por que ele tá lá? Por que essa oportunidade não veio para mim? Por que o meu momento não é agora? Sabe? A gente tem muito essa pressão de querer ter o controle de todas as coisas. Aí, cara... E às vezes Deus é grosso, né? Esse dia eu tava até com os meus... Eu já tava nas férias, a semana passada eu tava perguntando, nossa, por que podia estar nessa situação, dessa maneira? E daí eu tava, não sei porquê, tipo, eu costumo ler tipo, as histórias, tipo, do começo ao fim, assim, eu gosto de ver a ordem cronológica ali. Só que eu peguei do nada, abri em Jó ali, meio que na metade ali pro final, e aparece Deus falando pra ele assim, onde você tava quando eu fiz tal coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e na hora eu peguei assim, eu respirei, tipo, todas aquelas luzes às vezes que vem na sua cabeça, na hora, tipo, fiquei bonzinho na hora, tipo, falei, eu não tava em lugar nenhum quando você criou todas as coisas, quando você colocou o nome de tudo corretamente, quando você fez tudo de maneira perfeita, eu não tava em lugar nenhum, então, minha missãozinha só, né, descansar, confiar. Não, mas, ó, legal, novamente, muitas as grandes histórias da Bíblia, o pouquinho que eu conheço, que eu comecei a estudar depois que eu me converti e tal, através da Medina, sempre falo isso aqui, do Mica, que foi uma grande referência para mim, mas a gente vê que todas as histórias da Bíblia, assim, que nós vemos o agir de Deus, antes teve muitas lutas, até sofrimento, né? E os grandes homens não foram poupados do sofrimento, mas através desse sofrimento é onde nós vemos grandes milagres, né? Então, na história de José mesmo, ele passou ali, mas mesmo assim, no fundo do poço, e o porquê que ele passou por tudo isso, no final da história a gente vê o quanto que ele também honrou e glorificou a Deus a todo momento, né? Sim. E isso, assim, para mim, quando eu estava nesse processo de estudar mais sobre... Eu sempre, a vida toda, sempre escutei falar de Jesus, sempre, né? Mas
não tinha essa profundidade, assim, né, Lucão? Nunca tinha parado para pegar, para estudar sobre a Bíblia, né? Tal, esse relacionamento. E aí a gente começa a ver, tipo assim, todos os grandes foram pessoas que honraram a Deus no momento, na queda, né? Não na glória, na derrota, vamos chamar assim. Mas o milagre acontece desses cenários. Lucão, pegando um gancho aqui. Pô, hoje o mundo é todo globalizado e tal, mas você tá lá na França. O que você viu, assim, culturalmente falando, ou sei lá, alimentação, ou qualquer outra coisa que é muito diferente do Brasil? Assim, o que você... Nossa, que... Cara, eu... Entendeu? O que você pode descrever aí pra nós? Acho que tudo é diferente, assim. Tudo é diferente? É real, tipo, tudo é diferente. O lance do vôlei também é muito diferente. Aqui a gente faz muita parte física, muita musculação, a gente treina mais. Ah, é? A gente treina mais aqui e com isso, quando você faz muita musculação, você tá um pouco mais... Parece que você faz muito mais força para jogar, pelo menos em certo período, assim, porque você tá travado, né? Muita musculação e tal. Isso aqui no Brasil, isso aqui no Brasil, tô falando, porque no Brasil a gente faz aquela periodização para chegar bem nos playoffs, né? Que eles falam, que as finais, assim, você chegar bem nos playoffs. A cultura de lá já é um pouco diferente. Aqui são 4, se eu não me engano, não sei como é que é aqui, se são 5 ou 4 ainda, mas eram 4 ou 5 treinos de musculação por semana, que é segunda e terça, aí quarta não tem nada, quinta e sexta, aí geralmente fim de semana é jogo, às vezes meia semana é jogo também. E lá não, lá é diferente, lá é tipo, você tem um pedacinho da temporada, você tem três ciências de musculação. Uma é a musculação em si e é mais voltada para força, assim, aqui é mais, como posso explicar para vocês de forma prática, assim, é hipertrofia. Aqui tem muita hipertrofia, 3 de 8, 3 de 10, nesse período do campeonato. Lá, a gente faz muito, desde o começo até o final, muita força e potência só. Aqui a gente faz a hipertrofia, depois a força e depois a gente... potência, que é tipo é como se fosse um caminho, tá ligado? Você constrói, aí depois você começa a fazer muita força pra você ficar forte e depois você começa a fazer treino de potência, de explosão, para você transformar essa força em potência, pra você fazer as coisas com força e potência, né? E com velocidade, né? Sim. E daí lá é mais força, já tá fazendo força, o primeiro treino de musculação da semana é a força. Aí já no segundo, que é na terça, não é nem musculação a gente faz, é mais tipo coisas, como eu posso dizer, coisas de troca de movimento, exercício com elástico, coisa de prevenção. Ah, tá. E aí o último da semana é mais potência pura, você explode. Aí você fica mais ou menos assim a temporada inteira. Porque daí, pra eles, é como se você estivesse preparado sempre, sabe? Tipo, você vai sentir que você não vai... Lá fora, você vai sentir que você não vai começar de um jeito e terminar, tipo, no gásão lá no final. Você literalmente consegue começar e meio que terminar no gás ali, da mesma forma, sem ter uma queda ali. Uma constância. Manter uma... Óbvio, se você pegar um preparador físico bom, que foi o caso, o preparador físico que eu peguei nesse time, especialmente de agora... Nos outros não, mas nesse de agora, tipo, eu comecei e terminei da mesma maneira, assim, me sentindo muito bem, mesmo com esse cronograma um pouco diferente do que eu era habituado aqui no Brasil. Agora, aqui no Brasil, você chega, tipo, realmente, você chega no playoff, assim, você tá se sentindo, tipo, um animal, você tá, sei lá, você tá fazendo tudo muito hiper, muito over, é legal, assim, também. Só que eu curti, sabe, esse quesito da musculação, assim, da Europa, ainda mais pra mim, que eu tive muita... Como eu falei pra você, eu tenho facilidade de ganhar massa muscular, se eu demoro, eu fico muito pesado, eu fico muito lento. Então, a forma de musculação de lá, que não é, tipo, muita supina, essas coisas, é mais LPO, tipo, uma parada mais voltada ali pro... Vou dar uma linguagem bem clara, tipo, um crossfit, assim, sabe? Ah, tá. Então, é algo que, tipo, não me deixa mais explosivo, tipo, eu consigo usar a força que eu já tenho, eu fico mais explosivo, eu consigo, tipo, me manter bem a temporada inteira. E daí eu junto já com a parada do Brasil que a gente aprendeu aqui, quando chega nessa época de férias que eu tô agora, aí eu faço um pouco de hipertrofia, que é pra fortalecer meu corpo pra eu não me machucar também, né? Aí nas férias eu faço um pouco uns 2 meses de férias que a gente tem mais ou menos. Aí eu faço tipo ali 3 semanas de hipertrofia, 2, e depois eu volto a fazer mais força, assim, fico fazendo força, pra chegar lá bem. Aí eu consigo aguentar a temporada inteira, né?
E isso é a parte física, assim, que eu sinto de diferença. E você pode ver que hoje os caras... Pô, qualquer pessoa que for ver o podcast vai saber que eu não tô mentindo real. Os caras estão num nível de vôlei totalmente diferente, porque os caras... Parece que eles estão sempre soltos. Os caras são os caras mais... Como eu posso dizer? Criativos, assim, para qualquer problema que acontece. Uma bola mais assim, uma bola mais assada. Os caras se viram muito mais com a bola. Eles são mais... Como pode dizer, não sei se é uma palavra mais malandro, sabe? Mais maliciosa, assim, de fazer as coisas. Se pegar, se assistir um jogo da França hoje, você vai ver. Você não vai ver um cara que salta muito e dá muito forte na bola. Você vai ver os caras literalmente maliciosos jogando. E os caras são bicampeões olímpicos em seguida, assim, ó. As 2 últimas Olimpíadas são da França. Os caras jogam dessa maneira aí. Você não vê ninguém, um animal fisicamente, assim, jogando. É tipo um time que todo mundo é literalmente inteligente e leve ali fazendo as coisas. Os caras não são muito fortes, algo do tipo. Qualquer pessoa que acompanha assim, o vôlei vai conseguir ver. Aí você já vê no Brasil, que eu acredito que é muito a situação assim, da nossa seleção hoje, tipo, que era bem focado nessa questão tipo, física, muscular, o cara tem que ser muito grande, o cara tem que ser muito aquilo. Sai perdendo, né? Porque lá você vai ver os caras não são tão grandes, que estão na seleção, são a altura ali meio, óbvio, acima de 1,89, mas caras bem desenrolados, fazendo as coisas bem desenroladas. Chega, pega um jogo de umas pessoas, uns caras um pouco mais duros, mais fortes, assim, que estão acostumados a vir, tipo, o quadrado ali, dá forte na bola, dá alto na bola, os caras, eles... Pode ver, os caras deitam e rolam no jogo contra qualquer equipe. Os caras parecem que estão literalmente se divertindo. É algo que no começo eu senti até uma raiva, assim, cara. Tipo, aquele jogo dele, você chegar lá, você tem um jogo mais... Tipo, a gente tem um jogo um pouco mais sério, assim. Tem aquela brincadeira na rede, mas os caras, cara, às vezes os caras perdem, tipo, a noção. Se os caras estão jogando, os caras fazem um ponto em você, tipo, dá risada, fala umas paradas. No começo era um pouco difícil pra mim. Tipo, todo tempo um jogo... Se você não tá habituado, é um jogo meio desrespeitoso, sabe? Tipo... Só que é o jeitão deles, tipo, na base, assim, eu cheguei lá e percebi que é o jeito dos franceses fazerem a coisa. É uma parada mais contra... Vai ser um carioca jogando um vôlei, assim, sabe? O cara tá sempre... Mas o cara tem um passinho, mais de boa e um passo na sua frente, assim. Eu acho que a diferença... E essa flexibilidade no corpo, assim, né? No corpo agilidade. Aí, eu tentei já responder a parte do vôlei junto com a parte da musculação, que são diferentes por isso. Tipo, a parte do físico e tal. E a alimentação é diferente. Eu prefiro 1000 vezes a comida do Brasil, assim, né? Pô, demais. Porque os carboidratos não são tão parecidos com os nossos. Tipo, não é normal ter sempre arroz, ter sempre, tipo, sei lá, um macarrão. É normal para os caras ali pão, batata. Então, é uma parada que para mim não é algo que eu costumo a comer. Eu gosto do arroz ali e tal. Então, tipo, quando eu tenho que comer assim, eu faço em casa, assim. Eu como ali o arroz, o arroz, o macarrão, a proteína. Uma proteína deles ali é normal. Mas eles gostam muito de carne de porco, essas coisas também. Eu não sou tão... Não tem nada religioso que eu não como, algo do tipo. Não, é porque, tipo, eu sei que não é... Eu não curto muito ficar comendo, tipo, carne de porco. Pra gente aqui, a carré lá, eles comem muito linguiça. E é algo que eu não... Eu prefiro um franguinho mais leve, assim, uma carne moída, sabe? Eu prefiro isso, eu prefiro comer isso. Então, pra mim faz diferença. Só que, especialmente nessa temporada, eu tenho uma parte... Como os restaurantes lá não ficam abertos, ainda mais nesse lugar onde eu tô, que é mais tropical, assim, mais calor, verão, a galera viaja pra lá pra poder passar férias. Os restaurantes ficam abertos, eu acho que são 6 meses só, durante o ano, durante uma temporada, assim, que eles falam. Porque no frio não abre esse restaurante. Tipo, a galera fecha, não funciona. E daí... Nessa parte da temporada a gente tem alimentação que a gente pode ir lá e comer, tipo, free, bem livre, assim. Aí lá nesse restaurante eles fazem comidas de diversos países, assim, durante os dias, assim. Então, na maioria das vezes tem ali o macarrão, tem o arroz, tem a proteína, tem o peixe ali que eu curto também. Então, pra mim, passa batido. Esse ano, mas nos outros anos eu fazia em casa porque eu gostava, preferia. Não, entendi. E aí, Medina? O Lucão tá dando as dicas aí, ó. Aí você vê... que realmente a Bíblia explica a Bíblia, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Aí o menino sai de São Gonçalo para a França, chega lá um cenário totalmente diferente, que eu imagino que não deve ser fácil. Essa questão emocional também, uau.
Essa questão emocional de você estar longe da sua pátria, da mãe, a noiva, porque, cara, recém-casado. Essa foi a outra tempestade. E como que foi isso? Porque você tinha acabado de casar. Eu acredito que Thalita, muito sábia, né? Muito sábia. Para manter esse relacionamento, como que foi? Principalmente por causa disso, porque, cara, você é um improvável. Sim. Quantos que vão sair de São Gonçalo pra França, cara? É outra realidade. Tudo é diferente, cultura diferente, pessoas diferentes. E aí você chega lá, tem esse casal, essas pessoas que te ajudam como anjos realmente, mas tem essa parte emocional. Eu queria saber como que foi para você lidar com todas essas emoções. Tem algum acompanhamento psicológico? Como que foi para você nesse período? Tendo em vista aí que você é um homem cristão, tem muita fé, com certeza você teve muito tempo no secreto com Deus. Mas como que foi isso? Cara, o primeiro ano ali foi adaptação real, porque, tipo, a gente casou, aí passaram, sei lá, do casamento, eu casei em junho, passou um mês, eu fui pra França, e daí, tipo, entra muito aquela adaptação da parte da Thalita, adaptação da minha parte também, porque eu fui pra lá, aí ela chegou um pouco depois, e como a minha esposa, ela sempre trabalhou, né, sempre foi muito ativa, aí quando você acaba virando esposa de jogador, você vai junto, e chega no país, dependendo do país, você acaba não fazendo nada, tipo, de trabalhar, uma pessoa que é mais ativa, assim, trabalhar. E algumas temporadas ela até trabalhou, mas com empresas aqui do Brasil. Mas para ela que estava acostumada a trabalhar com pessoas, né, tipo, tete a tete, no Brasil, foi difícil, assim, para ela. Tipo, eu lembro que psicologicamente para ela foi difícil, foi um período ali difícil, mas foi importante também, foi onde ela se adaptou, ela entendeu como seria a partir daquele momento, entendeu? E daí, hoje a gente já, do nosso jeito, graças a Deus, a gente já tira de letra, né? Essa questão aí de, às vezes, eu ir antes, ou tem temporada que ela já vai direto junto comigo. Hoje, às vezes, ela continua, às vezes ela não vai também, porque ela continua fazendo, tipo, os eventos aqui que ela faz, no trabalho dela e tal. Mas o começo ali, como eu falei pra vocês, romantizar, não tem como romantizar como posso dizer, as tempestades, né? Porque elas chegam. Sim. Elas chegam para todo mundo. Não era tempestade entre eu e ela, mas era tempestade nós dois com as situações, com as circunstâncias. Era um misto de diversas provações, porque eu não sabia muito falar a língua, aí tinha essa barreira. Aí tinha a barreira de que eu estava num outro país, outra coisa, eu me adaptando a um outro vôlei, uma outra atmosfera de tudo, sabe? Aí lá eu não tinha igreja também. Mas eu percebi, tipo, Deus impulsionando a fazer outras coisas. A gente começou a fazer reuniões na nossa casa, assim. Começou a fazer reunião na nossa casa. E depois, aí ficou, todos os anos que eu fiquei nesse time, a gente virou uma reunião na nossa casa, assim. Tipo, a galera tinha um casal francês, tinha alguns brasileiros que nem jogavam, mas que trabalhavam e moravam lá. E, tipo, meio que virou, né? Tipo, o fato de não ter igreja lá nos encorajou a viver esse momento. E, tipo, pra Deus fazia todo sentido, que pra gente naquele período, cara, porque não tem às vezes a gente pensando, pô, eu tô aqui, tô numa situação difícil, às vezes de pressão, eu não tenho uma igreja, algo que eu tô acostumado aí, desde sempre, desde que eu era pequeno, desde algo que sempre me alimentou. Pra mim é imprescindível, sabe, ter a igreja ali, tipo, ter esse momento ali de poder eu chegar e, pô, só me falar, Deus, tá difícil, tá fácil, tá, sabe, conversar com Deus num lugar ali de adoração. Mas eu vi até essa situação Deus gerando isso na gente, a vontade de fazer algo relacionado a isso, porque não tinha lá, tirando a gente dessa zona de conforto. E a gente viveu isso lá, tipo, uma mini igreja na nossa casa, assim, foi bem legal, foi bem bacana. Lucão, pegando uma oportunidade dessa resposta que você deu agora, querendo ou não, aqui no Brasil, nós temos, principalmente igreja evangélica, uma cada esquina, certo? Nossa, que bom que o Brasil é um país que tem as diversidades religiosas, mas assim, é um país que muitas pessoas, acredito que até a grande maioria, creem em Jesus Cristo, né? Alguns têm um relacionamento, outros ainda estão no processo, mas assim, Jesus é uma figura popular no Brasil, vamos colocar assim, respeitado, falo uma figura com todo o amor e respeito. Como que é lá na Europa, assim, essa questão, você falou que não tem igreja, mas
que você sentiu assim? O que Jesus representa? Como que eles enxergam Jesus? Deixa eu reformular minha pergunta. Assim, você é cristão, você nasceu de um lar que veio de um lar cristão, tem fé, um cara que fala de Deus o tempo todo, isso é muito bonito. Mas como que é lá, assim? Eu vou falar de um ponto de vista, assim, bem particular. O seu ponto de vista, a experiência que você teve. Porque não tem como, às vezes eu vou generalizar. Sem generalizar. Existem pessoas que têm outros pontos de vista, mas eu percebi, assim, que pelo menos as pessoas que eu convivi, e nesses 3 primeiros anos que eu joguei lá, quer dizer, nas 3 primeiras temporadas, eu joguei em um lugar que não tinha igreja, que nos levou a fazer essa reunião na nossa casa. Mas, especialmente esse ano, foi tipo resposta de oração pra caramba, porque eu e a Thalita, a gente pedia a Deus, a gente quer ir pra um lugar que tem igreja e tal. Nesse lugar a gente tem igreja, os pastores são brasileiros. Eles não é igreja anglo-saxônica que fala, né? Que é tipo, o pessoal é brasileiro e faz a reunião em português pros brasileiros que moram lá. Não, eles são brasileiros, mas eles já moram na França há vários anos e eles fazem reunião em francês, tudo em francês, porque eles entendem que precisa alcançar o povo de lá, entendeu? E pra mim, pô, foi o máximo, assim, cara. Tipo, tanto dentro de quadra, fora de quadra, só de eu perceber que eu podia ir pra igreja quando eu quisesse, quando eu pudesse, tivesse folga também, né? Que tem isso. Que às vezes tem os às vezes eu ia uma semana, na outra semana eu tava lá no outro lado da França, viajando e não conseguia ir. Mas foi muito maneiro ter essa oportunidade. E a minha visão, assim, de ver a situação do relacionamento das pessoas com Deus Cara, não sei como eu vou falar isso, às vezes sem ser um pouco rude, assim, mas pelo menos os católicos, assim, gente, que eu conheço, eles são católicos, assim, que eles mesmos falam, tipo, os que eu conheço, assim, pessoa, amigo, eles, tipo assim, eles falam, eu sou católico, mas eu não sou praticante, sabe? Tipo, eles levam a vida do jeito que eles querem, mas eles são católicos, eles dizem. E eu percebo que o relacionamento das pessoas com Deus, o cara mais quente em Deus é um cara tipo assim, sabe? O cara que, pô, eu fui batizado, tipo, às vezes Francisco conhecia, eu fui batizado na igreja, mas o cara nem vai na igreja, não, sabe? Não sabe de nada. A maioria esmagadora das pessoas são assim, tipo, esmagadora mesmo. Mas de número assim, que eu conheci populacional das pessoas, eram mais católicos não praticantes. A maioria esmagadora assim. Tanto que, às vezes às vezes a gente tem um momento assim, parado às vezes no vestiário assim, eles perguntam alguma coisa, você ora todo dia? Eu falei, pô, eu oro todo dia. Eu leio todo dia, você lê todo dia? Eu falei, pô, eu leio todo dia e tal. Ele, e Deus fala com você? Eu falo, pô, Deus fala comigo. Aí eles falam, sério? Tipo assim, pra eles é um... Eu falei assim, Deus fala toda vez comigo e tal, sempre que eu preciso, na maior parte, tipo, pela palavra dele mesmo e tal. Só que como você não tem um lugar, assim, não existem muitas pessoas que falam de Deus nesses lugares. Ou até os que se dizem conhecer a Deus, eles, tipo, só... Pô, eu sou cristão, e é isso. Pô, fui batizado lá na igreja católica e ponto. Tipo, isso aí já basta. Aí o cara faz o que ele quiser, leva a vida da maneira que ele quer. Não cria um relacionamento, não tem o relacionamento. Mas eu percebo que até nisso, tipo, Deus, ele é intencional, né? Eu percebo a galera, às vezes, diversas formas, tipo, querendo tirar dúvidas. Tipo, perguntando pra mim, mas, pô, é assim? Pô, que legal, que bacana que você vai assim. Tipo, às vezes tipo, na temporada eu percebia, os meninos falando assim, você é... então você não é católico. Eu falei, não, pra eles eu sou protestante. Eu falei, não, eu sou protestante e tal. Falei, mas aí abrindo meio que aquele portal assim, para que eu pudesse chamar eles também para conhecer. Eu falei, não, mas eu vou na missa se quiser com você e tal. A palavra ali, a Bíblia é a mesma. Ele vai ler a palavra lá, vai ser a mesma e tal. E daí ele falou, não, eu quero ir com você um dia na igreja e tal. Eu sou católico, mas eu não sou praticante. Aí você vê a galera muito distante, mas só o fato de você estar ali, você ter uma vida... É literalmente como se Deus pegasse uma lâmpada assim, sabe? Tirasse debaixo da mesa, como aquele texto que a gente lê, e colocasse tipo, em cima da mesa assim. Você começa a ver a sua vida... Não estou falando de forma desumilde, mas você começa a ver a sua vida iluminar outras vidas. Não, testemunho. Não por você, sabe? Mas o que Deus tem colocado, tem derramado sobre você, tem feito a luz dele resplandecer. Você começa a ver, tipo, despertar curiosidade. Pessoas... Eles começam a querer saber, você não precisa falar nada, tipo, você só vive, na maioria das vezes eu não falo nada, eu tô, tipo,
tô ali, tô treinando, só que tô na academia, na parte física, eu tô dando meu máximo, na quadra, tô dando meu máximo. Qualquer coisa que eu faço, eu dou meu máximo. Eu vou ali no restaurante, a gente tá todo mundo comendo, tô fazendo meu máximo. Como falo no meu máximo? Eu chego ali, eu tenho a minha quantidade de comer, tipo, eu tô fazendo meu máximo, tô ali, peso, tipo, pra galera já é estranho, fala, cara, você tá louco, você pesa todas as refeições, tá? Às vezes a gente para e pensa assim, é só, pô, o cara é maluco, é bitular, tá pesando todas as refeições. Mas depois de um tempo eu aprendi que tudo que eu tenho que fazer, eu preciso fazer como se fosse para Deus, né? E tipo, sim. Cara, quando é para Deus, eu preciso fazer o meu máximo, sabe? Não é pro Gustavo, não é pra minha mãe, não é pra... Porque eu vou dar um exemplo bem, sei lá, às vezes vai parecer um pouco chucro, mas quando você faz alguma coisa para alguma pessoa, você vai fazer, sim, você vai fazer com afinco, ainda mais se você é uma pessoa. Mas às vezes quando você não tá com a pessoa, você não tá tão preocupado em fazer aquilo pensando na pessoa. Só que a partir do momento que eu conheci a Deus, eu percebo que eu não posso fugir de Deus em situação nenhuma, quando eu tô dormindo, quando eu tô na minha casa, quando eu tô sozinho. Então tudo que eu faço, eu preciso fazer 100%, porque felizmente ou infelizmente, Deus tá ali a todo tempo, entendeu? É algo que eu trago pra minha vida. E eu tento fazer 100% tudo, sabe? E isso tem me ajudado muito, como eu tava comentando com a Medina lá embaixo. Tipo, até minha performance mudou, tipo assim, drasticamente, muito pelo fato também de confiança, né? Porque antes eu colocava minha confiança em mim. Aí eu via que não adiantava nada, porque tem muita gente, tipo, como posso dizer, mais forte. Existem pessoas mais habilidosas, existem pessoas mais altas, existem pessoas mais tudo no mundo, assim. E a gente tem facilidade de olhar para o lado e se comparar, né? Ser humano. Até o lance da internet que a gente estava falando antes, a gente se compara, a gente começa a comparar. Só que quando eu peguei e tirei esse peso de olhar para mim e esperar que eu, com o que eu tenho aqui, consiga fazer e realizar as responsabilidades que eu tenho para aquele momento, que foi Deus que gerou. Pô, a responsabilidade que eu tenho para hoje foi Deus que gerou. Eu sozinho, eu não vou conseguir suprir aquilo. Aí eu parei de querer tentar assumir essa responsabilidade. Eu falo, cara, é Deus, eu oro, falo, Deus, já orei aqui, ó. É seu, tipo... Já entreguei. Você que me trouxe aqui, você que me colocou nesse lugar, eu sei que você vai fazer também. E assim... Eu sou um cara mais... Em qualquer situação eu posso ser um cara mais confiante, porque não tá sobre mim. Igual agora, na reta final do campeonato, esse time específico tinha chegado na final da temporada passada e perdeu. E daí eu vi a gente chegando nos playoffs, assim, a gente ganhou na temporada regular, a gente deve ter perdido uma vez, eu acho, uma ou duas vezes. A gente ganhou, bateu em todo mundo todo o campeonato. Aí os playoffs, não sei se vocês sabem como funcionam, é tipo primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, e quarto contra o quinto. Isso são os playoffs. E logo de primeira, a gente em primeiro pegou o oitavo e perdeu o primeiro jogo dos playoffs. Era o melhor de... É igual... Lá é quase igual o basquete, assim, que você tem que ganhar uma pancada de jogo para passar. As quartas finais era melhor de 5. Você precisava ganhar minimamente 3 jogos para poder passar para a semifinal. Primeiro jogo a gente perdeu pro oitavo, que se classificou, nossa, com a ajuda de Deus, assim, empurrando, todo mundo ajudando eles a se classificar. Quase não se classificaram. Aí eu já vi a galera, aquele fantasma do que aconteceu na temporada passada para eles, chegando logo. Aí lá também tem muito... Nesse time específico a gente tinha psicólogo obrigatório, tipo, com o time inteiro junto. E daí eu lembro que a galera começava, tipo, e era um período particular, tipo, não saía de lá, então os atletas podiam falar o que estava sentindo, literalmente. A gente tá sentindo medo, pressão, tinha gente que às vezes chorava, tipo, falando assim, porque era em grupo. Era em grupo e era particular, legal. Não podia sair de lá. Sim. E daí a gente, nessa situação e tal... Aí eu sempre parava assim, eu rindo assim, não rindo, tipo, da situação ou do que eles estavam assistindo, mas eu rindo, eu conseguia, tipo, eu pegava e falava assim, galera, eu confio, eu falava exatamente desse jeito. Eu acho, não, tenho certeza que o importante é literalmente, eu preciso acreditar totalmente em mim, porque Deus acredita em mim. E eu falava isso, e eu acredito totalmente em vocês. Aí eu tentava trazer a lembrança para eles, cara, a gente ganhou a temporada inteira, ganhou todos os times, inclusive esse time nós ganhamos 2 vezes durante a temporada, nós vamos ganhar. E a galera, às vezes, olhar para mim assim, cara, não é possível, que confiança é essa, sabe? Da onde que tá vindo essa confiança? Se eu olhasse para mim, eu sei que eu ia ter o mesmo receio que todo mundo tava tendo, só que
eu sabia, cara, que Deus... No começo da temporada, Deus já tinha me dado uma certeza que a gente ia ser diferente, a gente ia ser campeão essa temporada. Minha mãe, que também é uma mulher de Deus, ela falou pra mim no começo que nós seríamos campeões. Eu falei, mãe, eu também tô sentindo isso. Isso no começo da temporada, sem a gente ter jogado nada, nem ter treinado. E daí eu sempre lembrava disso, cara. E eu falava, galera, cara, fica tranquilo, a gente vai ganhar, a gente vai ser campeão. E isso, tipo, às vezes, de frente com uma derrota. Aí a galera desesperada, assim, ainda mais se você só ganha. Uma coisa é que você ganha, você perde um, você ganha dois, perde outro. Mas a gente só ganhava. Aí quando você perde, é brusco, é mais pesado. E daí eu falava sobre confiança e eu via a galera olhando pra mim, assim, tipo, tá maluco, ele não tá vendo a situação que tá acontecendo. Não, eu tava vendo a situação que tava acontecendo, só que é como eu tava tentando explicar no começo, é a questão de que a minha expectativa, minha força não tá mais em mim, sabe? Tipo, pô, Deus ele vai fazer da maneira dele e eu só preciso confiar. E assim acontece, eu só vou confiante, independente. Pode pegar o time mais top e eu vou alegre sabendo que, pô, Deus me levou para aquela situação ali e ele vai me dar o escape para aquela situação. E isso vai pra cima. Isso muda muito. Eu lembro que o Mika falava muito isso, né? Eu vou pra cima. Ele fala de jeito, não, independente da situação, eu vou pra cima. E isso é algo que eu peguei muito pra mim, assim, cara. Eu vou pra cima, independente. A foto no Instagram que tá você e a Thalita lá carregando uma taça é do título? É do título desse ano. Aí sim, hein, Lucão? Que isso, cara, hein? Foi demais. Foi bem forte, assim, sabe? Essa temporada, assim. Eu vi Deus... Todas as temporadas eu vi Deus cuidando de tudo, mas essa temporada foi bem especial, assim, sabe? Aconteceu uma situação na final, né? Que chegou o primeiro jogo de 3-0 e é algo, assim, que eu não curto muito, assim, nos franceses, eu acho que eu posso falar, né? Mas é que eles são muito, né, na situação de... Eles são muito desrespeitosos, assim, sabe? Às vezes com outra equipe, no quesito... A gente foi jogar contra essa equipe, que eu falei pra vocês, antes da final, que a gente perdeu o primeiro jogo, que foi o 8º. Eu lembro que eu tava aquecendo, hoje já entendo francês, né? Eu consigo falar. Então eu lembro que eu tava aquecendo e eles estavam, os meninos do meu time atrás, os outros meninos aquecendo, atacando na rede, e os meninos às vezes assim, muito cansados, às vezes, tipo, como não eram jogadores tão qualificados quanto os jogadores das primeiras equipes, tipo, o aquecimento não é tão bonito, né? Aqueles caras tão fortes e tal, que fazem, ataca a bola, sobe. E eu vi os meninos, tipo assim, ó lá, como a gente vai jogar contra esses caras aí, não tem como, né? Eu ouvi com os meus ouvidos eles falando isso. E na hora eu dei uma risada assim, eu falei, mas deixa, né? Aí eu fui, a gente jogou, a gente perdeu esse jogo. Graças a Deus eu fui bem pra caramba nesse jogo também. Fui, tipo, um dos maiores pontuadores. Mesmo na minha posição, não é uma posição que vai fazer muitos e muitos pontos, assim, não vai ser o cara maior pontuador como um oposto, como um ponteiro. E mesmo assim, nesse jogo, assim, eu fui bem, assim, pontuei bastante. Se eu não me engano, eu devo ter sido o segundo maior pontuador do meu time da partida, né? Do meu time, perdão, na partida. E os caras que estavam zoando, tipo assim, jogaram tão bem, tipo cara, acabou com o nosso time, assim. E eu vi aqueles caras que estavam desrespeitando, sabe? A outra galera, tipo... voltar pro lugar, sabe? Voltar pra caixinha. Isso, pra mim, foi literalmente... Parece até doideiro falar isso, mas foi confortante pra mim ver isso, porque, tipo, eu gosto, assim, de respeitar as pessoas e gosto das pessoas que respeitam. E eu pude ver eles entrando, assim, na linha, assim, de, cara, pô, tem que respeitar, mas, galera, eu não posso desdenhar das pessoas, eu não posso achar que eu tenho a força e que eu vou conseguir fazer alguma coisa. E eu vi os franceses, eu vejo que para eles é muito fácil eles passarem desse limiar ali de falta de respeito, assim, sabe? Se você não tá acostumado, você vê eles faltando com respeito. Às vezes nem é só assim, tipo, por trás, assim. Mas na frente mesmo tem uma galera que, pô, tá ganhando, tá falando um monte de coisinha, tá provocando os outros no meio, sem necessidade nenhuma. Se você tá ganhando, é aí que você não precisa de fazer nada, não precisa acordar ninguém, você não precisa perturbar ninguém, só ganha. O maior tipo de respeito que você vai demonstrar pra outra pessoa é você entrar ali e ganhar e acabou, e sem risada, sem, sabe, menosprezar ninguém. E eu acredito muito nisso. E eu via, tipo, os franceses nessa pegada ali do desrespeito. Eu acho que até hoje, pra mim, é um pouco difícil de digerir. Eu tô na quarta temporada, assim, é um pouco difícil de digerir pra mim. Eles fazem isso pra desestabilizar, mas acaba sendo desrespeitoso, sim, né? Eu acho que até, então, como eu te falei, aqui no Brasil também tem. A gente brasileiro, gosta de rir, de zoar. Mas, tipo assim, aqui no Brasil a gente faz com quem a gente já jogou junto, quem a gente conhece.
Entendeu? Depois joguei já joguei com ele a temporada passada, sei lá, 5 anos atrás. A gente era amigo. Pô, é esse cara que a gente vai começar a brincar na rede. É esse cara. Sim, lá não, lá o cara, tipo, nem te conhece, tipo, do nada você chegou na liga e o cara já tá tirando uma. Já tá tirando uma pra mim. Eu na hora falo, calma aí, vamos voltar do início aí, joga aí, eu jogo aqui, a gente... Porque pra mim eu não consigo, né, engolir assim, sabe? Lucão, tem algum... A gente tá entrando na reta final aqui, algum treinador seu, assim... em específico do vôlei, vou fazer 2 perguntas em uma, hein? Aí eu vou passar as palavras aqui para Medina. Mas assim, se você tem algum atleta que para você foi uma referência no esporte, já que, entre aspas, você começou a praticar um pouquinho mais tarde, né? Não, sim, já tinha seus 15, 16 anos, certo? E você tem algum treinador em específico também aí, algum mentor que foi importante na sua carreira, assim, como atleta, sabe? Quais foram... Tanto como jogador, pode ser um brother, né? Sim. Capitão. Vou falar primeiro como técnico, assim. Eu nunca fui um cara, tipo assim, próximo, assim, de técnico, sabe? Porque eu sempre priorizei, tipo, eu tenho que fazer o que eu preciso fazer, tipo, porque na maioria das vezes, assim, existem, tipo, amizades genuínas, eu acredito nisso, tipo, que você tá ali, eu sou seu funcionário, eu tô aqui porque eu realmente sou seu amigo, a gente tá desenvolvendo amizade. Mas na maioria esmagadora das vezes as pessoas fazem isso porque elas sabem que é um caminho para chegar onde elas querem. Ou, tipo, não precisar fazer muita coisa e tá estável ali, porque eu sei que, a Medina vai... Se acontecer alguma coisa comigo, a Medina vai salvar a minha ali. Ou a Medina vai... Se eu não estiver tão bem, a Medina vai botar as costas dela na frente e vai deixar eu jogando ali se eu não estiver bem. Então era algo que eu evitava, assim, sabe? Uhum. Então, de técnico, assim, que fez muita diferença na minha vida, assim, que acreditou em mim, tinham 2, assim, que foi na base, pra mim, foi extremamente importante, foi na base, onde eu tava crescendo, tipo, mentalmente, como eu comecei, depois eu tive essa virada de chave de acreditar no que eu tava fazendo no trabalho, de que tudo tinha um tempo ali e que não adiantava eu chorar que o ponto não ia acontecer, não, eu precisava treinar. Foi o Carlão, que era um técnico meu lá do Rio. Tipo assim, ele foi o cara que acreditou em mim. Primeiro cara que acreditou, assim, não, é esse cara aqui, eu quero. E, tipo, ele me ensinou as paradas bem devagar, assim, ó. Não importava se eu já tinha mais idade pra estar aprendendo aquilo. Eu vi ele me ensinando, assim, ele se esforçando. Eu lembro que a esposa dele tinha um CT de preparação física na praia. E daí ele... Tipo assim, é caro, né? Você vai treinar hoje na praia, você gasta dinheiro, você vai um preparador físico, você ir na praia, sei lá, tu paga por treino na semana. Eu lembro, se eu não me engano, que eu pagava, tipo assim, uns R$50 o mês inteiro. Tipo, era só que o único que eu podia pagar, eles deixavam eu pagar aquilo e eu treinava, sei lá, umas 2, 3 vezes na semana na areia com eles, porque eu comecei a entender com ele que eu precisava fazer mais fisicamente, já que era o meu ponto forte, assim, eu precisava melhorar mais, tipo, me preocupar mais com isso. E eles acreditaram em mim, assim, sabe? Tipo, nisso, especialmente, às vezes, o treino que eu fazia na praia era só eu. Tipo, era literalmente, eles estavam lá naquele horário pra mim, porque não tinha mais ninguém fazendo físico ali na praia. Imagina. Sim, sim. Aí sim, eles deviam gastar o combustível para estar lá nesse período em vez de estar em casa, porque eu fazia, se não me engano, era das 8 às 9 da noite, tipo, numa praia assim de noite, já é rio, mas vai esfriando um pouquinho. E daí eles iam, acho que 2 vezes ou 3 vezes na semana, não consigo lembrar o certo, eles estavam lá. Eu gastava mais do que isso só de gasolina para estar lá comigo esse horário, que não tinha mais ninguém, e eles estavam lá. E o segundo técnico foi em questão mais de acreditar em mim, que foi o Éder. Também técnico de base, eu acho que ele deve voltar pro cenário por agora. Um dia ele sentou e conversou comigo e ele falou assim, o que você acha que você faz de melhor? O que você tem de melhor, assim? Aí eu fiquei pensando, como eu era novo e eu não sabia o que eu tinha de melhor, assim. Aí eu fiquei pensando, ele falou assim, você faz isso de melhor, então pensa nisso, trabalha nisso e vamos pra cima nisso. E, cara, eu comecei... porque antes, quando você não tem isso claro na sua mente, o que eu faço de melhor, você fica cheio de receita. Você não sabe nem que você tem alguma coisa de melhor. Você está tentando fazer tudo e não está conseguindo fazer muita coisa. E ele começou, cara, você tem isso aqui de melhor. Então, trabalha nisso. O que a gente pode fazer? Você pode ir mais rápido, você pode
você tem um bom encaixe, assim, pra sacar... A gente fala o saque viagem, né? Então, vamos treinar isso, vamos trabalhar isso. Cara, isso eu comecei depois, e às vezes eu não tinha tanto tempo. E mesmo assim, ele... Não, você vai fazer isso, você vai fazer... Então, foram caras que tipo assim, mudaram minha vida, assim, foram importantes pra mim. Porque eu sou um cara, até chegar a eles e depois deles, eu sou um cara totalmente diferente, assim. E de amigo, cara... Um jogador, alguém que você conheceu aí no mundo do vôlei. Cara, posso citar 2, assim? Pode citar até 10, se quiser, então. Você manda aquilo. Um amigo meu, assim, que hoje ele nem joga mais, infelizmente ele foi acometido de câncer, assim. Aí ele teve que fazer várias cirurgias por conta do câncer que ele teve. Tipo, teve que tirar tumores na cabeça. Aí ele teve infecção, depois ele teve que fazer outras cirurgias. Inclusive, na semana passada ele fez até outras. Isso, ele tá nessa luta aí desde que a gente era novinho, sabe? Mas era um cara que, tipo, era... Na nossa época, assim, quando eu comecei aqui lá no Rio... Foi um cara que eu olhar e falar, cara, eu quero ser igual esse cara. Porque naquela época, antes de ser acometido por todas essas cirurgias que ele fez, ele pegou seleção brasileira. Ele era literalmente da posição, ele era o mais forte, assim, ele era um ano mais novo que eu. Então, acho que ele era... É que no vôlei é 96, 95, 97, 97, 97... É um ano ímpar e um ano par. No vôlei, que assim funciona a geração. Tá. E daí ele era uma geração diferente da minha. 97, 98, ele é dessa geração. Então, eu olhar pra esse cara e falar, cara, esse cara, ele é diferente, ele é muito bom. E ele sempre ali, a gente pegava ônibus junto pra ir pra casa, que ele morava perto da minha casa. E daí era um cara que eu sempre admirei, assim, até hoje, tá ligado? Até hoje eu admiro muito ele. Tipo, quando eu volto pro Brasil ou no Rio, eu vou visitar ele. Mas esse foi um cara que pra mim foi um divisor de água, assim, porque eu olhar pra ele e falar, cara, será que um dia eu vou conseguir ser assim? E daí, lógico, pensamento de criança, né? Depois, hoje, infelizmente, ele não joga mais, mas foi um cara, o primeiro cara, assim, que me inspirou, assim, sabe? Tipo, foi ele, o Pedrão. Ele me inspira até hoje, porque, ele é um cara que tem uma luta bizarra, né? Tipo, foi acometido de câncer, sei lá, umas 2, 3 vezes, fez cirurgias, não por conta do câncer, mas por conta de coisas que aconteceram depois, por ter sido acometido pelo câncer. Então é um cara que ele é um exemplo para mim desde essa época até hoje, sabe? Que hoje, graças a Deus, ele conhece a Deus, assim. E então eu falo sempre pra ele, falo, cara, você é um exemplo para mim de não desistir, assim. Porque às vezes eu tô numa situação difícil, o cara assim, pensando, poxa, o que tá acontecendo isso, não sei o que. Aí eu pego e eu lembro, do Pedrão, cara. Tipo, o cara tá lutando, tá sempre lutando pela vida. E pra você conversar, é aquele cara que você vai conversar, ele tá sempre zoando, tá sempre te dando fazendo você... Mano, presta atenção, você tem saúde, você tem tudo, e você tá reclamando várias vezes. Várias vezes que eu tô na França, assim, que eu penso nele, eu falo, cara, eu tenho tudo, tenho saúde, posso ir pra cima. Ele é feliz porque eu tô vivendo isso e ele queria estar vivendo isso, com certeza, e não pôde. Mas esse é o primeiro cara. E o segundo é o cara que é meu agente hoje em dia, que se chama Lorena. Ele foi um cara, acho que até hoje o recorde de maior pontuador. Ele é um cara meio doido, assim, meio, de comemorar. Ele é um cara muito de mente forte, assim. Então, se você vai ver, jogar na internet, você vai ver muito conflito dele, arrumando confusão, mas ele era um cara que, tipo, dentro de quadro, ele é extremamente, decisivo. A posição dele era oposto. E hoje ele é outro cara, porque pra ele é doido, assim, dentro das 4 linhas ali. Você conversa com ele, você para pra conversar, ele é um cara extremamente dócil, maneiro. Hoje ele é meu agente. Ele é um cara que eu admiro também, assim, um cara que hoje ele, sempre que a gente vai conversar, ele pega e troca ideia comigo, ele fala, eu queria ter tido alguém para conversar comigo para eu não cometer todas as besteiras que eu cometi, assim, extra quadra e na quadra, talvez escolhas de time, assim, de ir para tais lugares, fazer tais coisas. E hoje ele fala assim, hoje eu consigo fazer com vocês, meus atletas, consigo conversar, óbvio, deixa vocês escolherem o que vocês querem, mas eu sempre apresento que na minha cabeça vai ser melhor. E é um cara que eu admiro muito, que eu cheguei a jogar nos últimos anos dele, a gente jogou junto, foi no ano que eu joguei no Botafogo, e a gente foi campeão da Superliga lá pelo Botafogo, e foi o último ano dele, se eu não me engano, de vôlei. E eu vi o cara, tipo assim, jogando, mesmo nos últimos anos, o cara é um monstro, assim, sabe? Sim. Então esses dois são ídolos, assim, pra mim. No esporte. Legal. E aí, Medina, que top, hein? A trajetória do Top demais. Lucão. Você olha pro Lucas assim, nitidamente, né? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Ele vive isso. Então, não tem pra onde correr. Cara, é muito Top, lindo Lucão. ver
tudo que você passa e o quanto que ele sempre se refere a Deus, sabe? Com temor, com gratidão, até pelos momentos difíceis. E enquanto ele falava aqui, eu lembrei de um versículo que eu li ontem, do Salmo 119, versículo 37, que fala assim: Senhor, tire os meus olhos das coisas inúteis. E quantas vezes você teve que olhar só para Deus realmente, crer que aquilo ia acontecer e não olhar para as coisas demais? Porque eu imagino que, assim, numa cultura tão diferente, ver esses jogadores tirando sarro, às vezes te cutucando, aí às vezes você confunde a palavra, você não sabe se é realmente aquilo, mas você vê aquela cara de sarcasmo. Sim. Eu acredito que teve muitos momentos de muita tensão e você acreditando na vitória, sabe? Incentivando pessoas, vendo o sentido de você estar ali, inserido naquele contexto, né? Então, é muito lindo ver realmente uma pessoa sendo testemunha do amor de Deus, da forma como você traz com tanta leveza, que a gente fica aqui te ouvindo e, cara, você fala, cara, imagina que esse menino passou lá, sabe? Uma história forte. Se controlar emocionalmente antes de um jogo, aí você olha pro cara, o cara tá tirando sarro, você fala, pô, não te conheço. Não foi fácil, no meu primeiro ano, eu teve um capítulo assim, eu sou ser humano, né? Teve um capítulo assim que foi bem no começo, em jogos amistosos, aí, tipo, um cara te faltou com respeito assim, e daí eu fui na rede, tipo, conversei com ele, falei, cara, não, tipo, eu jogo com respeito, nunca fiz isso, não tô fazendo isso no meio do jogo, e daí foi um período ali que eu realmente, tipo assim, fiquei bem nervoso, assim, e óbvio que não foi devagar, assim, que eu falei, Sim. nem tranquilamente que eu falei, né, porque você tá jogando, aquilo ali acontece, aí ficou aquele momento ali acalorado, por isso que eu falo, acontece, mas ali eu, esperei a cabeça e falei, cara, eu não posso também ficar me estressando toda hora, porque os caras vão fazer isso. Sim. Tá em mim me controlar, tipo, hoje em dia eu peço sempre a Deus sabedoria para lidar com isso, sabe? E hoje em dia eu consigo, de boa, tirar de letra, vou lá, jogo e tal. Óbvio, isso acontece, mas o que mais me quebra hoje é, tipo assim, quando acontece com amigos assim, ou amigos do meu time que os meninos são tranquilos, não fazem nada. Falo menino assim, parece que é os caras, mas os caras não fazem nada, né? Aí eu fico bravo, aí eu vou pra cima, não, o cara não tá fazendo, não tá jogando direito, não tá gritando, não tá fazendo nada, e você faltar com respeito, aí que é aquele que você vê, você vai ver um jogo de vôlei, às vezes tem uns momentos que a gente vai na rede ali, começa a conversar, discutir, esse tipo de coisinha que acontece, que é a falta de respeito, né? Mas hoje em dia eu sou muito mais tranquilo em relação a isso, mas antes era barra pra mim. Esse era meu ponto fraco, era isso, antigamente. E aí você vê o Senhor trabalhando também o domínio próprio, Sim, todas essas coisas. Pra mim, o desrespeito, porque era algo que eu não fazia com ninguém. Então, tipo, pra mim, poxa, o mínimo... uma ofensa, né? O mínimo que você faz, se eu te respeito, o mínimo que você faz Tem que ser recíproco, e nem era só em relação a mim, era em relação... Todas as vezes que eu estourei, assim, fiquei extremamente nervoso, não era nem em relação a mim, mas era uma pessoa fazendo algo com outra pessoa que não tava fazendo nada, nunca ia fazer alguma coisa. Isso pra mim era esse senso de justiça, assim, que eu tive que também controlar. Porque, cara, em algumas outras vezes já aconteceu, assim, aqui no Brasil, tipo, que era o senso da justiça ali, cara, não, com essa pessoa, não, o cara é o cara mais tranquilo do mundo, o ser humano mais calmo, não, aí eu não vou deixar, entendeu? Com todas essas situações eu fui aprendendo, mas... Porque eu sou calmo também, né, eu sou um cara mais... Sou competitivo, eu não gosto de perder nada, nem empopar, mas eu sou calmo, né? Só que entra um problema, como eu sou competitivo... Eu sei que às vezes qualquer coisa eu tô muito querendo ganhar, tô muito afim, sério. Cara, entra na adrenalina. Cara, eu não quero perder um joguinho no treino assim, ó, eu tô muito no gás. É verdade, aí eu tento controlar isso. Às vezes eu perdi num treino ali alguma coisa, normal, você joga todo dia, uma hora você perde, você ganha. Mas era difícil na minha cabeça. Aí tu fala, Deus, obrigado mais esse treino mesmo assim. Porque eu lembro que eu não conseguia agradecer quando eu perdia. Porque na minha cabeça não foi um treino bom, só que porque eu não conseguia olhar. Por mais que eu tivesse ido muito bem, assim, tipo, caraca, treinei muito bem, mas, cara, eu perdi. Aí eu não conseguia, cara. Era uma das paradas que eu não conseguia. Que eu fui conseguir administrar isso, não faz muito tempo, uns 3, 4 anos atrás, que eu não conseguia, eu não ficava bravo com ninguém, mas eu me fechava, assim, sabe? Eu tinha que digerir aquilo, mas de resto. Então é isso, eu acho que o que fica de aprendizado é que independente de onde você está hoje, Sim. O Senhor, ele tem algo para você, sabe? Que às vezes nem passa pela sua cabeça, porque...
de novo, é a história do menino improvável de São Gonçalo, que foi para a França, que teve um casamento que estava ali, né, num momento delicado, e o Senhor proveu na vida dele. Então, assim, eu vejo muita fé, muita resiliência. Aí a gente começa a entender a questão da disciplina, do foco. É gratidão também, sabe? Porque quando você conhece a Deus, parece que nada que você vai fazer é suficiente para Deus. Então, quando você entende, o Senhor me colocou aqui, eu fui um privilegiado, eu fui um escolhido, sabe? Tipo, você contando a situação do Pedro, né? A situação que ele vive. E você fala, nossa, Senhor, obrigado. Tipo assim, você levantar e orar, agradecer ao Senhor por aquele dia que você está indo treinar, podendo trabalhar. Eu acho que isso alegra o coração do Senhor, sabe? Olha, foi o menino que eu coloquei ele lá. Sabe? Essa é a minha luz, ele vai brilhar no meio dessas pessoas. Amém. Então, eu acho que para sua mãe deve ser gratificante ver isso, porque para uma mãe, gente, mandar um filho para outro país não é fácil. Sim. Mas ela vê o testemunho que você dá perante as pessoas, falando de Jesus, sim, mas de uma forma com a sua vida, sabe? O seu posicionamento, a maneira como você fala, tem um porquê disso tudo, sabe? Então, acho que esse é o propósito. Acho que você vive plenamente o propósito de Deus na sua vida. E o Senhor colocar a igreja agora para você, mas você já entendeu que a igreja vai além das quatro paredes, sabe? Ali no treinamento, numa palavra que você fala com alguém. Então, é lindo, cara, ver isso, assim. Eu ficaria horas aqui ouvindo o Lucas contar as histórias dele, as provações, porque nós passamos pelas dificuldades, né? O nosso emocional, às vezes, é abalado. E mesmo assim permanecer, sabe? Ter coragem para sair do barco quando Deus fala para você pisar sobre as águas, né? Então, assim, não olhar para o cenário tenebroso. Então, não é uma história de fantasia, é uma realidade. Você viveu isso e muitos garotos de São Gonçalo podem sonhar que eles podem sair daquela realidade para uma outra. A gratidão de você lembrar dos seus treinadores, né, lá na praia, era só o que eu podia pagar. Então, tipo assim, imagina a vida que você leva hoje. Então, assim, tava distante daquela realidade daquele menino, mas ele tava indo lá treinar. Então, assim, eu acho isso fantástico, cara, como que Deus, ele faz coisas incríveis com pessoas comuns, mas que ele vê valor, sabe, que ele ama. E ele sabe que não vai decepcionar ele, sabe? Se eu te colocar naquele lugar, você vai me honrar. Então, acho que isso é lindo, cara. É lindo de ver, sério. Fiquei impressionada, assim, com esse testemunho, realmente. Porque, às vezes, a gente... Quando a pessoa alcança essa vitória, né, principalmente carregando uma taça, conquistando todas as coisas, as pessoas esquecem do mérito que vem do Senhor, é a força do Senhor. Eu até falei com o Gustavo, às vezes a gente pensa que, você é especial e tal, mas a verdade é que nós todos somos iguais, quem vê valor em nós é Deus, sabe? E quando Ele manifesta isso através da nossa vida, é impossível você não falar de Deus onde quer que você vá. E também outro versículo que me veio à mente enquanto você falava, sobre essa questão dos franceses, dessas brincadeiras, é que você falou, poxa, vi eles indo pra casinha, assim, né? Porque nós vencemos. E aí vem aquele versículo, né? Que a soberba, né? Ela precede a queda, mas a humildade precede a honra. Então, assim, cara... É isso, é você vivendo a palavra, mais do que você falando, o Senhor deixando você experienciar a palavra de Deus. Cara, isso é um privilégio, sabe? Assim, acho que nós somos privilegiados, porque a gente tem essa cultura, por mais que tem muitos católicos, né? E hoje em dia, agora já tem até os protestantes não praticantes. Mas, assim, nós somos privilegiados de ter essa comunhão com Deus, de saber que a gente pode pisar num degrau que Ele tá construindo a escada. Cara, achei lindo você falar isso. Então, cara, que bênção ter você aqui hoje. Fui muito abençoada com tudo que você falou. Sabe, assim, Deus, Ele move todas as coisas e para chegar a algo tão glorioso pro nome dEle, entende? Então, saber que você não é qualquer pessoa, você tinha uma história do Senhor já lá no ventre da tua mãe, sabe? E aí você começa a ver tudo se construindo, uma família linda, Thalita, uma menina de Deus. Então, assim, cara, parabéns, sério, de verdade. Você é um exemplo. E eu admiro ainda mais você pela sua trajetória. É isso. Ô, Lucão, que honra, hein? De verdade, parabéns aí, Lucão, pela trajetória vitoriosa e abençoada. A mensagem que você trouxe hoje aí para quem nos assistiu
É tudo isso que a Medina falou, fé, resiliência, foco, propósito, levar a mensagem, honrar Deus sempre. E que Deus continue sempre abençoando os seus passos, porque você é diferenciado, Lucão. Desde a primeira vez que eu te vi, eu falei, pô, Lucão é de diferenciar, né? Não passa despercebido. Não passa. Eu até falei ali pra ele, Lucão, baixa a cabeça, ele deu quase com a porta ali do tamanho dele. Mas, ô Lucão, antes de finalizar, de verdade mesmo, quero te agradecer. O episódio aqui foi sensacional. É isso que a Medina falou. Além de você compartilhar um pouquinho da sua história, eu tenho certeza, você trouxe muitas mensagens que quem assistir esse podcast com atenção e pegar o conhecimento que você compartilhou aqui com todos nós e colocar em prática, Lucão, tenho certeza que são os gatilhos para a vida ser transformada. Você trouxe muitos ensinamentos aqui para nós, principalmente sobre a sua fé, a sua perseverança. E deu vários cortes aqui já, viu, Lucão? A gente vai colocar vários cortes seus aqui na internet. Mas a gente sempre pede para todo convidado, antes de finalizar, aí dando aquele zoom mesmo ali, ó, naquela câmera, mas de você deixar a sua mensagem que está aí no seu coração, para quem está nos assistindo. Aí a mensagem do Lucas Salles, o homem. E aí a Medina finaliza aqui com os nossos ouvintes, telespectadores. E Lucão, de verdade, meu irmão, eu que agradeço, a honra é toda minha. Toda minha, de verdade. Demais, Lucão. Uma mensagem assim que eu deixaria. Acho que a mensagem que eu li hoje de manhã, assim, cara, tava lendo um pouco sobre Moisés. Às vezes a gente se pergunta, né? Poxa, Deus pega e fala a Moisés tudo o que ia acontecer com o povo de Israel ali, que ele seria o libertador, que ele levaria a galera para a terra prometida e tal, uma terra que emana leite e mel. Isso tudo num momentinho que ele pegou os animais do sogro dele, foi ordenhar, sei lá, apacentar que fala, né? E daí que ele teve contato lá com a sarça ardente e tal. E nesse período aí, no final de tudo, ele ouviu tudo aquilo, ele falou, poxa, que bacana, Deus, mas... E agora? Você acha que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Eu sou limitado e tal. Aí a resposta de Deus para ele, para mim, é que mais me pega, é que eu levo para minha vida, e eu quero muito que todo mundo leve isso para a vida, sabe? Tipo, não é a respeito do que nós podemos fazer, não é a respeito do que nós conseguimos, do que nós pensamos que conseguimos, é a respeito de quem está conosco. Porque Deus pega e fala para ele assim... Vou falar bem claro assim, tipo, Moisés, fica tranquilo que eu vou com você, eu vou fazer todas as coisas, você só precisa estar em obediência, só precisa estar lá, só precisa estar com o coração ali temeroso, dependente, desesperado, sabe, por Deus, porque eu percebo que o pior lugar que nós podemos estar é num lugar onde tem Deus, mas você acha que você fez alguma coisa ainda, que você ainda tem o controle da situação. E o lugar mais seguro é na dependência, tá? Deus falou pra fazer, você vai lá e faz. Deus pediu, você vai lá e escuta e faz, e ajuda. E eu queria deixar, cara, eu juro pra você, eu juro que é a última situaçãozinha que aconteceu comigo, que eu lembrei agora, porque a sua esposa tava falando, a Medina, e eu lembro que no primeiro time que eu tava lá, a gente ganhava como se fosse bicho. Bicho, eu vou explicar, tipo um prêmio por jogo que a gente ganhava. E daí eu lembro que um dos prêmios, eu tinha uma amiga que é cristã também, daqui da Igreja Nazarena, ela tava tipo num projeto de fazer rifa, de fazer coisas para angariar o apartamento dela, que ela tava precisando e tal. E daí eu peguei e falei assim, cara, esse bicho aí, eu não lembro de quantos ou de que mês que foi, eu falei pra ela, amor, Deus tá falando comigo da gente dar esse bicho pra ela. E naquele período, tipo, fazia... Não é que a gente não ia conseguir fazer as coisas, mas faria muita diferença pra gente. E daí eu peguei e falei, não, a gente vai dar assim mesmo e tal. Aí antes, pra mim não ter desculpa, depois na hora eu fui lá e já falei pra ela, vai, esse mês aí a gente vai... Eu acho que a gente não tinha nem ganho ainda, se não me engano. Eu falei, a gente vai ganhar aí o prêmio, eu vou te mandar e tal. Aí falei pra ela, aí chegou no dia, a gente tinha feito outras contas, outras coisas.
E daí chegou assim, aí a gente começou a conversar. Eu falei, caramba, cara. Eu falei, não, mas a gente vai dar esse prêmio. Eu peguei, mandei um prêmio pra ela, eu fiquei pensativo. Aí chegamos no ginásio esse dia. O presidente entrou e falou assim, eu queria felicitar vocês pelo jogo, pela vitória e pela atitude de vocês na quadra, pela vitória. Eu quero duplicar o prêmio para vocês dessa vez, para vocês essa semana em especial. Ele duplicou o prêmio e o fato de eu ter obedecido à voz de Deus, eu não fiquei sem o meu prêmio. Você consegue entender? Eu dei o prêmio para ela e ainda tive o valor do meu prêmio e consegui fazer o que eu queria fazer. Então, até nesses mínimos detalhes assim que você escuta Deus de fazer qualquer coisinha que ele pede para você, ele tá no controle, sabe? E eu lembrei disso agora. Porque se a gente fica conversando, a gente começa a lembrar de um monte de coisa, mas essa em específico, assim, que tá um pouco fresca na minha cabeça, assim, e foi um período legal. E a mensagem que eu queria deixar é que, independente de qualquer coisa, independente do que você esteja fazendo, seja sensível à voz de Deus e se apegue a Ele, porque no final de todas as coisas, quando você estiver literalmente se sentindo fraco, ainda assim não vai ser você que vai fazer nada, vai ser Deus, é quem tá com você. Então você vai assim mesmo, com medo mesmo, com receio mesmo, você vai porque Deus tá com você. Então, Amém. Deixar Ele no controle. Essa é a mensagem que eu queria deixar assim, real. Meu ponto forte, que eu não falei no começo, é a fé. É isso, é meu ponto forte, é a fé de confiar, descansar. E eu coloco isso em tudo, eu vou fazer isso, eu vou com fé, eu vou fazer aquilo, eu vou com fé, e mesmo que não seja do meu jeito, mas dá certo. Glória a Deus. Glória a Deus, Lucão. Olha o testemunho, o Lucão começou, foi do início até o final. Que isso, trazendo a mensagem. Bom é você, ele é ótimo. Foi top demais, Lucão, top demais, ó. Muito Finalizou lindo, aí lindo. Com chave de ouro. Galera, curte, comenta, compartilha, siga o Lucão lá nas redes sociais, encoraja ele pros jogos. E é isso aí, galera. A gente chegou até aqui. Que testemunho. Forte demais, Lucão. Que honra, meu irmão. Top demais, né? A honra é toda minha, como eu falei no começo. E se Deus quiser, até uma próxima, né? Sim, é isso aí, galera. Valeu. Valeu. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas nesse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e está estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e, como consequência, seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!